O Matheus Teixeira traz mais detalhes, Matheus, sobre... Eu queria que você falasse um pouco de Tarcísio de Freitas nessa história, né? Que tem uma entrada boa ali no Supremo, né? Viveu ali momentos de tensão com críticas a Alexandre de Moraes, me parece que isso ficou no passado, mas vem também como essa pessoa que pode ajudar Jair Bolsonaro na intenção de ir para casa, de conseguir a domiciliar. A dúvida que a gente sempre traz aqui é se há disposição de Alexandre de Moraes, porque o entorno do Alexandre de Moraes, alguns ministros próximos, já começam a dizer que estão convencidos de que Jair Bolsonaro pode cumprir pena em casa, que a saúde justifica a mudança de regime. A questão é que não há nenhum indicativo do próprio Alexandre de Moraes que ele vai fazer diferente agora. Perfeito, Tainá. Mais um capítulo do périplo e da tentativa de Tarcísio de Freitas de refazer as pontes com o Supremo Tribunal Federal. Ele sempre teve uma boa relação com os ministros, inclusive com o próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele sempre foi próximo dele, mas no fim do ano passado, naquela manifestação, quando ele acusou Alexandre de Moraes de tirano e ditador, tudo isso mudou. A relação que era muito boa se tornou muito ruim. Ele passou a ser visto ali internamente no Supremo Tribunal Federal como uma linha auxiliar de Bolsonaro sem a independência necessária que eles acreditavam que o governador de São Paulo tinha. Mas isso se deu naquele contexto, quando Tarcísio ainda sonhava em ser o candidato de Jair Bolsonaro a presidente da República. Ele fez uma série de sinalizações e essa foi a principal. Naquele momento ele fez um gesto: eu também parto para cima do Supremo e eu tenho mais apreço ao nosso grupo do que ao Supremo Tribunal Federal. Mas depois daquilo, o que ele viu foi Jair Bolsonaro optando por Flávio Bolsonaro e ele, portanto, fez um recuo estratégico para retomar essa boa relação. Inclusive hoje, nesse périplo no Supremo, um dos ministros que ele irá é o próprio Alexandre de Moraes, que no ano passado ele chamou de tirano. Já houve ali um pedido de desculpa nos bastidores e que agora deve se intensificar essa tentativa de aproximação para ele conseguir reconstruir aquela imagem junto aos ministros de que ele é um homem moderado, que tem sua autonomia política, independentemente de ter o apoio eleitoral de Jair Bolsonaro. Essa é a tentativa e sim, apesar dele ter destruído essa ponte, agora tentar refazer, ele é visto como um nome a ser considerado por ser o governador de São Paulo. Portanto, é importante para a defesa de Jair Bolsonaro essa ofensiva do governador de São Paulo, que tem diálogo com os ministros, apesar de ter estremecido a relação, e comanda o maior orçamento do país, o orçamento de São Paulo, maior colégio eleitoral e não só isso, como potencial e favorito à reeleição para as eleições deste ano. Portanto, não estamos falando de um ator político secundário. Não, é um ator político muito importante e o Supremo Tribunal Federal, vivendo esse momento que está sob ataque, sob contestação, devido às relações de Toffoli e Moraes com Daniel Worcaro, também está mais fragilizado e essa é a interpretação do entorno de Jair Bolsonaro. É uma oportunidade para o Supremo fazer um recuo, para aliviar as críticas que são muito duras e vem do bolsonarismo com uma decisão que levasse Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. E não bastasse o contexto político, a própria situação de saúde de Jair Bolsonaro também demanda e também ajuda nessa articulação, porque de fato ele está mal e de fato ele pode ter outras complicações mesmo que tenha alta agora, porque a gente vê que o histórico de saúde dele foram mais de 6 cirurgias desde 2018. Portanto, ele sempre tem essas complicações que não são pontuais. E isso pode se repetir, mesmo que ele melhore agora, ele pode voltar para Papudinha, se essa for a decisão de Alexandre de Moraes, mas ele pode ter outra recaída do ponto de vista de saúde e voltar ao hospital. Portanto, o que a defesa dele acha é que mesmo que ele volte para Papudinha, pode ficar esse vai e vem do hospital que vai desgastando o Supremo e, portanto, tentar convencer com esse argumento que mandar ele para casa, cumprir a prisão ao lado dos familiares e com um conforto maior seria positivo não só para a saúde, mas também um gesto político do Supremo que está enfraquecido, Uribe, Tainá.